Estamos prontos, começamos, Henrique. Ok, dizem-nos que vamos meter live e deduzo que estejamos no ar, até porque aparece aqui um sinal de 18 segundos. E julgo que sim. Boa noite a todos, obrigado por aceitarem o convite do Bombeiros.tv e desta feliz ideia do Filipe e desta plataforma de comunicação, como agora se diz, que chega em boa hora. Chega em boa hora por dois momentos diferentes, um de ontem, um de hoje. Primeiro momento, a Comissão Europeia, através do Comissário do Auxílio Europeu, o Ressur, se estou a dizer bem, veio dizer que, se não estou a dizer bem, tenho aqui o discurso deste que do Receu, veio dizer que o mecanismo de proteção civil relevante e, portanto, necessário, e vai ser um verão difícil, de que há um incêndio. Isto, este verão surge sobre três condicionantes. Primeiro, servem para fazer as pataletas, limpar o pó e o que os outros não querem fazer. Alguns de vocês já me conhecem, sabem que eu uso facas afiadas na minha linguagem. Surge também algum alerta que é normal de atraso na colocação de meios aéreos, mas já várias forças políticas vieram alertar sobre isso. E surge também num momento difícil, que é esta questão da pandemia e da Covid-19. Por isso, Nuno Delicado, enfermeiro, bombeiro em Amadora, se estou a dizer bem, gostaria de começar por ti com esta pergunta. O que é que a Covid vai trazer de novo em termos de risco para quem combate os incêndios florestais? Muito bem, desde já boa noite a todos. Agradecer o convite da Bombeiros TV para estar então presente neste webinar com um painel de oradores de excelência. Quanto à pergunta que me colocas, na verdade, sem dúvida nenhuma, e de acordo com aquilo que têm sido as recomendações da Direção-Geral de Saúde e também da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emanadas aos corpos de bombeiros, vamos viver, sem dúvida nenhuma, um momento de grande mudança naquilo que é a realidade do dispositivo especial de combate a incêndios rurais, no que concerne às medidas de segurança das equipas que estão envolvidas e, neste caso, das medidas de proteção respiratória, e no caso concreto daquilo que são as áreas de logística, as áreas de descanso, em que todas elas terão que reunir condições para que os operacionais possam ter o distanciamento social devido e aquilo que diz respeito também às áreas de alimentação e naquilo que nós estávamos habituados a ver na utilização de refeitórios, de câmaras municipais, de escolas, a quando de grandes incêndios florestais, que vão obrigar, obviamente, a que a organização, que muitas das vezes pende diretamente sobre os serviços municipais de proteção civil, seja feita de acordo com as regras de distanciamento social e com a utilização devida de máscaras de proteção respiratória, neste caso, máscaras cirúrgicas que deverão ter que ser utilizadas. Durante o combate, peço desculpa, Nuno, durante o combate, durante a operação de combate a incêndio? Eu falava da questão de quando das equipas estarem em repouso, descanso e estarem a proceder à sua alimentação. No caso concreto do combate, aquilo que tem sido emanadas diretrizes, tanto pela AGIR como por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é que, na realidade, durante o combate a incêndios florestais, os bombeiros, por si, já estão expostos aos riscos inerentes ao fundo de incêndios florestais, existindo no mercado algumas respostas do ponto de vista da proteção respiratória, por si, deverão ser utilizadas. Estamos a falar das máscaras florestais com a particularidade de poderem ser adicionadas a essas máscaras
filtros, e neste caso aquilo que corresponde a máscaras de proteção respiratória FFP1, que é aquilo que está previsto no combate a incêndios florestais e que é considerado a nível internacional como uma excelente medida de proteção, elas criam uma barreira respiratória. Criam uma barreira respiratória que, de certa maneira, não protege os operacionais, mas sim garante que o operacional que eventualmente possa estar contaminado, que essas mesmas partículas acaba por ser uma medida de proteção adicional, juntamente com as máscaras de proteção respiratória, porque acaba por ser um têxtil que não permite que essas mesmas partículas se espalhem, não é, pela área, neste caso a céu aberto, não é? E é isto basicamente que vai ser, que vamos encontrar a nível do combate a incêndios rurais. O grande problema, e de certa maneira eu acho que o grande desafio, é que todos os operacionais tenham acesso a estas máscaras de proteção respiratória, que não é a nossa realidade, porque estamos habituados a ver os operacionais a utilizarem cógulas. Nem todos os corpos bombeiros têm os seus operacionais munidos deste tipo de máscaras. Será um investimento que alguns ainda vão a tempo de fazer, outros nem tanto, mas essencialmente, se todos nós, enquanto bombeiros, porque falo enquanto bombeiro, tivermos em linha de conta que nós devemos manter uma distância entre os próprios operacionais, nem sempre vamos conseguir manter essa distância. O caso concreto das deslocações para os teatros de operações, da deslocação dentro do próprio teatro de operações, dentro dos próprios veículos, e aí sim, se houver máscaras cirúrgicas, elas são um dispositivo essencial para a proteção de toda a equipa e será fundamental a sua utilização. Sabemos que o calor não ajuda, mas por si estamos habituados a utilizar equipamentos que requerem alguma preparação, são pesados, não é? A utilização de máscaras de proteção já por si, durante o verão, criam alguma exaustão, mas eu acredito que com o esforço de todos e com a dedicação dos nossos operacionais, nós vamos conseguir ultrapassar isto. Marco Martins, comandante dos Bombeiros de Óbidos, também ligado ao Gabinete de Proteção Civil Municipal, outro dos convidados para esta noite. Depois de ouvida a explanação do Nuno e tendo ainda na memória aquelas extraordinárias declarações e proteger-nos, haja esperança. A minha pergunta que se faz é esta: vamos precisar da sorte, vamos precisar da esperança, ou vamos, sobretudo, precisar do conhecimento que os bombeiros nos habituaram para ultrapassar os conhecimentos? Boa noite a todos os presentes. Antes de mais, agradecer o convite que me foi endereçado e enaltecer também a iniciativa, porque de facto este fórum nos permite-nos a partir de algumas experiências. Eu não tive a oportunidade de ouvir a questão. A minha pergunta tinha presente as declarações do Presidente da República e do Primeiro-Ministro no Dia do Bombeiro sobre a esperança e a sorte que acompanham os soldados da paz. Depois de ouvir o Nuno, acrescentei-lhe também a questão da técnica, do saber, do conhecimento. Vamos precisar mais ou vamos precisar de implorar por essa sorte? De facto, como costuma-se dizer na mídia, a sorte dá muito trabalho e estar em segurança temos de trabalhar para o efeito, porque por si só a sorte não irá ser certamente o ingrediente da solução dos problemas que nós vamos ter que enfrentar. Eu concordo em absoluto com as palavras do querido delicado, porque de facto há aqui constrangimentos que nós não estamos habituados a viver com eles, nomeadamente na proteção individual complementar àquela que por norma nós usamos através dos EPIs, e as preocupações têm que ser universais e não podemos baixar a guarda, não podemos desvalorizar, porque eu sinto que nós temos um pouco a descredibilizar e a o que está a acontecer, e ou nós tomamos um conjunto de medidas preventivas de rigor, que sejam de facto medidas exemplares,
nomeadamente naquilo que tem a ver com as recomendações do GS, em particular a questão da proximidade, quando deslocamos para o teatro de operações, estamos mais próximos uns dos outros, temos de ter um cuidado muito adicional, em particular quando vamos dentro dos veículos, e é neste pressuposto que nós não devemos descurar estes princípios, porque há muitos constrangimentos que vão ser difíceis de ultrapassar, nomeadamente a questão da higienização. É um daqueles que mais me preocupa, porque eu não acredito que no teatro de operações haja condições de excelência para se manter a higienização para fazer as refeições. Depois, a concentração de pessoas, como todos nós sabemos, os bombeiros têm por hábito a parte da socialização, a parte do convívio, e é importante que, em particular, os chefes de equipa, os chefes de brigada, os chefes de grupo, os responsáveis por cada um dos elementos, possa ter a consciencialização de, em permanência, alertar para o afastamento social, aquelas medidas recomendadas pela DGS, que podem fazer toda a diferença. Depois temos a questão também da desinfecção dos equipamentos, e isto requer que haja aqui uma atenção especial para que, quando nós usamos equipamentos, em particular os coletivos, tenhamos o cuidado de eles serem devidamente desinfetados, e tudo isto somado vai trazer custos podem ser relevantes para as associações. Portanto, há aqui um conjunto de constrangimentos que é preciso ter em consideração e não acredito que a sorte por si só consiga resolver esses constrangimentos. Portanto, ou nós trabalhamos para que a sorte seja um fator relevante e as coisas possam correr minimamente bem, ou então, se baixarmos a guarda, corremos o risco da sorte não ser o indicador que nos vai garantir as condições de segurança. Portanto, há aqui muitas preocupações que nós devemos ter em consideração. Eu depois poderei partilhar algumas boas práticas que nós usamos, em particular aqui em Óbidos. No entanto, a sorte, e volto a sublinhar, por vezes dá muito trabalho. As andanças, o Ricardo, se calhar troco o microfone e se me ouvir. Agora não estamos a ouvir mesmo nada. Estão a ouvir melhor? Sim, agora sim. Pronto. Então é aqui deste auricular modernices que o meu filho me obriga a usar e às vezes não resultam. Ricardo, esta questão de termos que fracionar as equipas, eu sei as máscaras que o Nuno falava, mas eu uso uma destas, não sei se estás a ver, creio que seja uma FF2, e passo ainda ontem, percorri toda a beira interior com uma destas num dia de calor. Isto não é simples. Levantam-se aqui duas questões. Primeiro, o treino das operações com estas máscaras e depois a eventualidade de termos que fracionar equipas. Isto é, ou porque aquele ficou doente, ou porque aquele está cansado e tenho que meter aqui outro que não passou comigo estes 4, 5, 12 dias e portanto, não tem essa partilha de espaço e esse afastamento de risco. A pergunta que faço é o seguinte: estas alterações, sobretudo até de cuidados de saúde primários, vão ter implicações no combate? Bem, boa noite, longo amigo de longa data, boa noite ao Marco. Ouviste-me, Ricardo? Ou perdemos o Ricardo? Ouvi. Não sei se me estão a ouvir. Estão-me a ouvir a mim? Perfeitamente. Pronto, Perfeito. E boa noite também ao João, que além de presidente da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, é também bombeiro da instituição da qual eu faço parte, e também por isso posso dizer que hoje a Zambuja está a ganhar. Respondendo à tua não, questão... Não, são os carecas, que somos 3. Ok. Respondendo à tua questão e diz. Que foi as palavras do Nuno Delicado, eu, antes de ir à resposta à tua pergunta, gostaria de sublinhar o seguinte. Primeiro, esta história do Covid tem trazido para a área operacional uma subcarga emocional muito grande. As pessoas têm sido sujeitas a uma série de alterações daquilo que são as suas normais rotinas. Estamos numa época de incêndios florestais num novo paradigma para o qual ninguém estava preparado. Estamos a tentar adaptar e reinventar, digamos, o nosso método de funcionamento, e tudo aquilo que possam ser as alterações ao normal e ao normal cotidiano dos corpos de bombeiros pode ser errado aos olhos de uns, certo aos olhos de outro. O que é certo, e é a minha prática fazê-lo, eu sou muito by the book,
E aquilo que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil definiu foi exatamente a mesma coisa que definiu no ano passado. Ou seja, as equipas continuam a ter 5 homens, os ESINs continuam a ter 5 homens, o ELA continua a ter 5 homens, desculpem, o ELA continua a ter 2 homens, e tudo aquilo que tinha a ver, e falo em particular da Diretiva Operacional Nacional número 2, tudo que tinha a ver com o Covid resumiu-se a um pequeno parágrafo em que diziam que cabe a cada corpo de bombeiros ter o seu plano de contingência. A estrutura revoltou-se contra isto, e com razão, não é? Porque bem sabemos que depois no teatro de operações existe uma série de corporações com diferentes procedimentos para o Covid, e de repente, depois de muita pressão e de alguns comentários políticos e de alguma pressão da comunicação social, há um acontecimento digno de registro, diria quase fantástico, que é, tenho uma agência de gestão integrada de incêndios rurais, ou florestais, como quiserem chamar, que de repente nos enviam uma diretiva de como é que nós nos vamos comportar no teatro de operações para fazermos face à situação do Covid. Fiquei muito preocupado, pensei que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de repente tinha fechado a porta ou não tinha uma palavra a dizer sobre esta matéria, e a verdade é que logo a seguir a isto aparece a Liga de Bombeiros Portugueses com uma proposta daquilo que seriam as medidas para podermos estar nos teatros de operações com o mínimo de segurança. No dia a seguir, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil envia o documento semelhante ao que a Liga tinha enviado na noite anterior, e passei a ter quase 3 documentos para a mesma coisa, sendo que para mim o que vale é o da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que é até ver quem tutela os bombeiros portugueses. O documento é um documento, completo, que vai desde a postura dos bombeiros, quer no briefing, quer no posto de comando, quer na higienização dos veículos, quer etc, etc. Apesar de ter lá algumas coisas com a qual me deixam algumas dúvidas, como por exemplo a sugestão da presença de álcool gel em veículos florestais de combate a incêndios que estão sujeitos a temperaturas elevadas, a evaporação, o risco de incêndio, faz-me uma certa confusão. Discordando também daquilo que o Nuno Delicado disse, a diretiva, ou neste caso a orientação, a instrução operacional que veio da autoridade, refere que tem que ser máscaras FFP2 ou FFP3, que, como sabem, estão a um preço fantástico no mercado. Os corpos de bombeiros, desde que começou esta pandemia, têm recebido zero daquilo que é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do próprio Instituto Nacional de Emergência Médica para aquilo que tem sido o aumento das despesas. E eu, apesar de ser comandante de bombeiros, também tenho alguma sensibilidade para a parte financeira e partilho de algumas dores do meu presidente de direção quando ele me diz que isto é insustentável. Portanto, se não fôssemos nós, elementos de comando, presidentes de direção e até os próprios bombeiros, a fazer um grande esforço e a Proteção Civil Municipal e os municípios que nos têm apoiado, pelo menos eu falo do meu caso em particular, desde o primeiro dia que têm estado ao nosso lado e têm-nos apoiado, eu diria que só com um milagre de Nossa Senhora de Fátima é que conseguimos estar seguros nos teatros de operações. Portanto, não adianta, e para não me estar a alongar mais, não adianta estar a mandar documentação sobre instruções ou orientações sem perguntar primeiro se nós temos capacidade para as cumprir, ok? Porque podemos dizer que a partir de amanhã todos têm que andar num carro de um veículo florestal com menos de 5 anos, mas se não nos derem o carro com menos de 5 anos, ninguém consegue andar nele. Quero que fique patente e claro que, se me perguntarem se me sinto seguro nos incêndios rurais, sinto-me. Fizemos questão de que os nossos operacionais tomassem as melhores medidas e com base naquilo que têm sido as instruções e com base nos equipamentos que dispomos. Mas também sou claro, se não fosse um esforço interno do Corpo de Bombeiros e do município, no caso em particular do município de Zambuja, vos garanto que nós estaríamos seguros, porque não havia equipamento para garantir a segurança dos operacionais. E, como sabem, com o dinheiro não abunda e com os apoios que têm sido dados pelo Estado, jamais há tempo algum que teríamos seguros. João Marques, deixei-o para o fim porque calculei quais iriam ser algumas das respostas. Boa noite, o João Marques é subchefe nos Bombeiros da Zambuja, é presidente também da direção da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários. Eu ia precisamente pelo dinheiro. Todos conhecemos a novela que foi os equipamentos de proteção individual. Alguns deles, grosso modo, ainda não substituídos pelo Estado.
convém dizer isto, embora a nossa grande audiência seja bombeiros e, portanto, todos sabemos disso, e há aqui no chat, já que há muitos cumprimentos e muitas muitas questões levantadas, mas o problema prende-se efetivamente com o dinheiro. Se nós não conseguimos garantir o equipamento de proteção individual para quando não havia Covid, e agora temos esta exigência, estando as corporações de bombeiros na situação em que estão, como é que isto se resolve? Que soluções é que pode haver para esta circunstância, sendo certo que se este for, e Deus queira que não, mas tudo aponta para que este seja um daqueles verões a ferro e fogo, pelo clima, pelas circunstâncias, como é que isto se vai resolver quando chegarmos a junho ou julho e começarem a rarear esses equipamentos que já não abundam? Bem, então boa noite a todos, não sei se me estão a ouvir. Antes de mais, agradecer à Bombeiros TV o convite para estar presente, cumprimentar também os meus colegas de painel, comandante Marco Martins, estimado amigo, o meu comandante Ricardo Correia e o Nuno Delicado, que também ouvi com atenção na sua intervenção. Relativamente aos equipamentos de proteção individual, tem sido desde o início do mandato que começou em janeiro, da direção da APBV, uma das preocupações principais. Antes mesmo do Covid, nós já tivemos a oportunidade de debater isso com a tutela e não só acerca do equipamento do Covid. Portanto, os equipamentos de proteção individual para combate a incêndios florestais, a grande maioria deles já passaram o seu prazo de validade normal para o combate, até porque são sujeitos a muitas lavagens e até nesse campo o plano de reequipamento que tanto falam os bombeiros está a falhar. Portanto, também sei que há neste momento a decorrer um concurso para a aquisição desse tipo de equipamento, mas o que é certo é que a época já começou e equipamento nem vê-lo. Portanto, mais uma vez, podemos dizer que o Estado está a falhar com os bombeiros portugueses. Portanto, as suas responsabilidades estão neste momento a falhar. Relativamente ao Covid, continuamos com a mesma situação. Portanto, muito falamos das dificuldades financeiras, muitas entidades competentes nos negócios e nas negociações com o INEM e com a tutela falam da falta de verbas nas associações, mas o que é certo é que alguém assina os protocolos e alguém, por exemplo, que o INEM admitiu que fossem pagos 2 euros de material gasto por cada serviço. Portanto, neste momento as associações estão a gastar 30 e 40 euros de equipamento, portanto estão a pagar para fazer serviço para o INEM e socorrer as pessoas, e muito bem. E isto tem sido assegurado, nomeadamente, como o comandante Ricardo também referiu, pelas autarquias, porque se não fossem as autarquias, os bombeiros, autarquias e outras associações em mecenas, teria sido muito complicado. Queria avançar numa outra questão, mas aproveitava a experiência do Marco Martins nesta área. Será assim tão difícil ao Estado enquanto não mudarem a Constituição, a defesa das pessoas e bens não é tarefa municipal, é tarefa da administração central? Será assim tão difícil ao Estado criar um depósito central de fardamento que possa não só economizar nas compras conjuntas, como municiar as corporações de bombeiros à medida que os equipamentos se vão desgastando, como é normal que aconteça, Marco? Eu não acredito que seja difícil, sinceramente. Acho que isto é um procedimento que outros agentes de proteção civil já o fazem, nomeadamente as Forças de Segurança e, em particular, as Forças Armadas, e penso que seria um procedimento que iria ser uma mais-valia para todos. Em particular, num aspecto que eu acho que é fundamental, que é a uniformização. Se houvesse apenas um local a comercializar a baixo custo, visto também a aquisição era maior, a probabilidade de haver uma uniformização era maior.
Não havendo, naturalmente, os corpos de bombeiros procuram outras soluções, além daquelas que o próprio regulamento implementa. Portanto, eu não acredito que, de facto, seja difícil aumentar. Aquilo que eu penso é que há uma falta de iniciativa por entidades próprias, competentes, e em particular, falo naquelas que têm a representatividade superior das associações, porque eu costumo dizer que os corpos de bombeiros, entenda-se, a vertente operacional, são os filhos órfãos e que foram adotados para a Autoridade Nacional de Emergência da Proteção Civil e que nós, corpo de bombeiros, temos, digamos, o nosso limite daquilo que são as nossas competências no nível municipal. A partir daí, a nível operacional, pouco ou nada nós conseguimos ter orientações para definirmos um conjunto de estratégias, em particular agora com o Covid, que nos pudessem orientar. Temos sempre dependentes de terceiros e não temos, de facto, uma entidade, bombeiros, que nos possa orientar, implementar uma linha, um rumo, uma visão naquilo que são as nossas preocupações no âmbito operacional e de facto, penso que há entidades, nomeadamente a Liga dos Portugueses, que poderiam ter essas competências. Falta, de facto, essa vontade. Eventualmente pode haver constrangimentos que possam estar associados. No passado já houve, eventualmente, essa tentativa com a loja da Liga, mas que não foi funcional. Portanto, havia no mercado alternativas mais favoráveis e isso depois perdeu-se. Mas, de facto, havendo esse procedimento, iríamos ter aqui muitas vantagens. Além das económicas, provavelmente uma das maiores seria também a uniformização, que é algo que me aflige imenso nos corpos de bombeiros, enquanto agente de proteção civil é o agente de proteção civil com mais inconformidades naquilo que é o cumprimento do regulamento de uniformes. Portanto, esta é uma temática interessante, obviamente iria ter muita relevância no âmbito operacional também, face àquilo que seria o cumprimento das necessidades que os bombeiros iriam ter e que podiam poder, nesse local próprio para o efeito, requerer esses equipamentos, sendo todos iguais, certamente a um custo menor. Portanto, eu penso que não seja difícil, eu penso que, de facto, é execuível, haja vontade das entidades competentes para o efeito fazerem, e não sei se teria que ser o Estado. Portanto, há entidades que representam as associações, quem compra os equipamentos são as associações dos corpos de bombeiros, portanto, penso que poderá haver soluções que possam ser diferentes dos Estados, naturalmente com todo o apoio que o Estado tem que dar, porque é uma competência que ele terá para com as associações, é o apoio financeiro, daí nós estamos sempre dependentes do Estado para estas tomadas de decisões, porque não temos a nossa autonomia. Ricardo, já volto no delicado, mas estava aqui o fito da conversa. Ricardo Correia, dá-me a sensação, acho que estou a medir bem as palavras e que não estou a ofender ninguém, que os bombeiros são uma espécie de filho bastardo, nem sequer é o enteado. São o bastardo deste sistema de proteção civil, que tem muita tropa de elite, tem muitos chefes, poucos índios, a quadrícula, num jargão militar, lá de cima do Vimiolo, lá abaixo a Castro Marinho, não bombeiros, mas a Vila Real de Santa Vila do Bispo é garantida pelos bombeiros, mas parece que os bombeiros, quando são os que mais fazem, são os que menos têm. É correta esta leitura que eu faço? Bem, Amadeu, tu estás mesmo a candidatar-me a ter que falar com o coração e com a boca, que é uma coisa que me leva às vezes a dizer coisas que nem sempre são as mais simpáticas, e eu também, sinceramente, já estou numa fase em que não estou aqui para agradar a ninguém, estou aqui para agradar às pessoas que represento e, como sabem, o cargo de comandante é uma função, eu continuo a ser bombeiro de genes, eu venho desde cadete, portanto falo à vontade, até porque já o disse agora há poucos dias, não devo nada a ninguém. Mas, Amadeu, o problema dos bombeiros, se é que assim podemos chamar um problema, porque não existe nenhum problema, existe um desafio muito grande que alguém vai ter que resolver, e não é uma pessoa, é o coletivo de todos, é a visão estratégica dos bombeiros. Eu gostaria de relembrar os mais esquecidos, que nós tivemos o ano 2018, 2019, andámos ali
todos muito preocupados com a lei orgânica da Proteção Civil, andámos a fazer mil e uma coisas e fizemos uma série de congressos e fizemos isto e fizemos aquilo para chegarmos à conclusão que no dia em que o Congresso de Aveiro votou negativamente o documento que tinha sido aprovado pelas federações, uma coisa bastante curiosa, o Sr. Presidente da República nesse mesmo dia promulgou o documento que era para nem haver mais discussão. Depois, o que é que nós fizemos no ano a seguir? Estivemos muito preocupados com a visão estratégica da AGIF para os próximos 10 anos. Andámos aqui todos a combater e a bater-se uns aos outros. Esta introdução toda para dizer o quê? Eu não sei qual é a estratégia dos bombeiros para os próximos 10 anos. Eu não sei onde é que os bombeiros querem estar nos próximos 10 anos. Eu sei onde é que eu quero estar, eu sei onde é que os meus homens querem estar, eu sei onde é que eles querem ir. Mas os bombeiros não sabem para onde é que querem ir. E como dizia o comandante Marquem muito bem, nós somos uns filhos bastardos da Proteção Civil, nós não temos pai nem mãe, a gente só somos vistos e achados quando a situação está a começar a apertar. Quando a coisa está a correr bem, deixem lá os meninos lá continuar a trabalhar, que a gente dá-lhes ali uma coisa chamada PPC, que é uma esmola por mês que se transfere ali do Orçamento de Estado ali para as corporações de bombeiros, que este ano teve um aumento excepcional em algumas corporações de bombeiros que eu conheço de 16 euros por ano, que é uma coisa que até é assustadora, nem sabem o que é que há de fazer tanto dinheiro. Esta falta de visão estratégica leva a que nós não tenhamos um caminho, ou seja, nós não sabemos ir do ponto A ao ponto B porque não sabemos onde é que é o ponto B. E isto não é culpa do Estado, é culpa dos bombeiros. Bombeiros do norte ao sul, incluindo as ilhas. Nós não sabemos o que é que queremos para os próximos 10 anos. E ninguém tem a capacidade de se sentar e dizer assim, meus amigos, nós vamos nos focar naquilo que é a atividade que já temos hoje, queremos melhorar a nossa intervenção na área do pré-hospitalar, na área dos incêndios rurais, etc, etc. Vamos propor ao Governo que esta é a nossa visão estratégica e a partir daqui temos que trabalhar, temos que fazer formação, comprar equipamentos, manter estes equipamentos, etc, etc, etc. A verdade é que nós somos os mestres de todos os assuntos, mas não somos especialistas em coisa nenhuma, né? Nós somos mestres de todos. Enquanto não houver uma união de todos os corpos de bombeiros, incluindo direções que sejam capazes de se sentar e discutir um modelo para os bombeiros portugueses, que seja um modelo credível para ir ao governo, seja lá ele qual for que lá esteja naquele momento, e dizer, meus amigos, isto é o que nós queremos para os próximos 10 anos, e para fazermos este trabalho precisamos destes recursos. Enquanto nós não formos capazes de fazer isto, eu diria que nós estamos a navegar completamente ao abandono. Nós estamos aqui todos os dias a gerir o dia a seguir. Eu sei que amanhã provavelmente vou ter X de emergências médicas, vou ter X de acidentes, mas não sei exatamente o que é que vai acontecer daqui a um ano. Eu não consigo fazer um planeamento de aquisição de equipamentos para os próximos 10 anos, porque eu não sei se daqui a 10 anos ainda apagamos incêndios rurais. Porque depois ouvimos nas comunicações sociais alguns a dizerem umas coisas, outros a dizerem outras, outros a dizer que é os chapadores florestais é que vão apagar os incêndios, os bombeiros fazem uma interface urbano-florestal. Quer dizer, tanta gente fala, mas não há estratégia. Qual é a estratégia? Essa é a maior pergunta que eu, enquanto comandante de bombeiros, gostava que alguém me respondesse. O que é que querem dos bombeiros portugueses para os próximos 10 anos? Que é para depois então a gente se poder sentar e podemos fazer algum plano ou alguma prospeção daquilo que queremos fazer para ir ao encontro dessa intenção. Nuno Delicado, concordas com esta análise que falta essa estratégia e esse espírito de união? E acrescento aqui uma outra pergunta, porque o país é pobre. Podemos nos dar ao luxo de ter estas quantidades gigantescas de entidades? Podemos nos dar ao luxo de andar a fazer fogos controlados que custam 1 milhão de euros pagos a certas empresas? Podemos nos dar ao luxo de ver umas forças equipadas de uma maneira, outras equipadas de outras. O país não ganhava em dotar os bombeiros de uma estratégia que lhes desse uma missão clara e de caminho que acabasse com este flagelo, para ver se mudo aqui um pouco o ritmo da conversa, que acabasse um bocadito com este flagelo que desde que eu me lembro, e estou a ficar velho, a memória já me escasseia, já desde 1982, tão certo como a ver cerejas em junho é ver fogos no verão. Falta essa estratégia e falta essa união para que os bombeiros possam ter um papel claro e o Estado possa poupar os recursos para os investir onde eles são necessários. Bem, eu partilho muito da opinião do Ricardo, do comandante Ricardo. Durante muitos anos partilhámos diversas opiniões. Eu não sou bombeiro assim há tantos anos quanto isso, não é? Mas a minha ida para os bombeiros culmina mais ou menos com o início da minha grande amizade com o Ricardo. E o que é certo é que o que nós falamos hoje, e estamos aqui a debater,
são exatamente os mesmos assuntos que debatíamos no início. São exatamente os mesmos assuntos que, pelo menos a mim, que estou no sistema desde 2004 a 2005, como bombeiro voluntário, os problemas são os mesmos, mas agora mais agudizados. Na realidade, o setor acho que tem que se concentrar nos seus reais problemas. Os problemas da governança não são diferentes de outros países da Europa, de outros casos no mundo, do ponto de vista daquilo que é a interligação que existe entre os corpos de bombeiros voluntários, o poder local e o poder central, mas na realidade os problemas surgem naquilo que são as nossas instituições e naquilo que são as nossas associações humanitárias de bombeiros. E se efetivamente existem alguns órgãos colegiais que ao longo dos anos vão da melhor forma possível dando resposta às necessidades dos corpos de bombeiros, juntamente com os seus comandos e com o seu corpo ativo, o que também é certo é que nós muitas das vezes nos dispersamos naquilo que é a nossa missão. E é fundamental para os bombeiros conhecerem, acima de tudo, dentro das suas unidades operacionais, e indo de encontro àquilo que é a estratégia para 10 anos, também conhecer num curto, médio prazo aquilo que é a própria estratégia interna do próprio Corpo de Bombeiros, porque na realidade a lei prevê uma carta de missão que muitas vezes é redigida por um proforme e não pela real estratégia que o Corpo de Bombeiros, a unidade operacional, precisa para 5 anos. Existem inúmeros problemas no setor, na verdade. Sabemos de antemão que não é só de incêndios rurais que os bombeiros sobrevivem o ano inteiro. Há efetivamente a questão da emergência pré-hospitalar e há depois a questão da sustentabilidade de muitas associações de bombeiros que parte do serviço de transporte de doentes. Na realidade, e naquilo que concerne às questões associadas ao verão, eu acho que, acima de tudo, tanto as federações de bombeiros como a própria Liga, e agora aproveitando da questão também das comunidades intermunicipais, é fundamental que se concentrem naquilo que são as oportunidades geradas pelos fundos comunitários. E muitas das vezes o que acontece é por clara incapacidade das associações humanitárias de bombeiros, porque não têm recursos técnicos para isso, e porque, acima de tudo, nós também temos um grave problema, na minha opinião, dos corpos de bombeiros, que é muita dificuldade em valorizar o seu potencial humano e, acima de tudo, agarrar no seu potencial humano e nas pessoas que fazem parte dos corpos de bombeiros e metê-las todas a trabalhar em prol do melhor para o corpo de bombeiros. E eu acho que é fundamental nós criarmos uma verdadeira relação de confiança. Uma verdadeira relação de confiança que coloque no mesmo patamar aquilo que são os decisores políticos, aquilo que são os órgãos colegiais das associações humanitárias de bombeiros, os comandos e envolvendo o corpo ativo. Porque, sem dúvida nenhuma, se isto for participativo, nós conseguimos alcançar outros objetivos que não é a nossa e não espelha a nossa verdadeira realidade. E sem dúvida nenhuma que de verão a verão nós vemos maiores desafios. Eu acho que nós não devemos estar concentrados na questão de haver uma multiplicidade de instituições que concorrem para o mesmo fim, que é o combate a incêndios. Eu acho que, acima de tudo, nós devemos valorizar o melhor que nós temos. E o melhor que nós temos, sem dúvida nenhuma, que são as pessoas que fazem parte dos nossos corpos de bombeiros. São os voluntários abnegados que nós temos. São as pessoas que dão tudo o ano inteiro para servirem a sua comunidade. E eu acho que é valorizando este potencial e agarrando naquilo que, e agora agarrando em exemplos muito concretos, eu fiquei muito feliz, penso eu que há 2 semanas, de ter visto que um projeto dos bombeiros de Penela, no que concerne ao programa Erasmus+, foi aprovado, fazendo com que os bombeiros de Penela possam ter acesso à formação em outros países, e no caso concreto, através da Escola Nacional de Proteção Civil Italiana, naquilo que diz respeito também à sistematização de procedimentos operacionais. E é através destes bons exemplos que nós temos no nosso país que eu acho que nós devemos criar, na verdade, uma definição estratégica para aquilo que queremos de todos os corpos de bombeiros. E quando nós todos formos capazes de fazer isso, eu acho que verdadeiramente temos caminho. Mas para isto é necessário uma coisa fundamental, que é o que eu neste momento não me parece existir: confiança. Confiança entre decisores do poder central, decisores do poder local, os órgãos colegiais, os comandos e, acima de tudo, a força humana que é os bombeiros voluntários do nosso país. Força humana que está presente precisamente em todo por igual. João Marques, o Nuno do Ricardo deixou-me aqui algumas pistas e eu queria lhe fazer 2 perguntas.
não está o governo, este que está em funções, e antes deste que está em funções, o outro, e antes do outro, o outro, porque este rega-bofe dos incêndios florestais é uma mina de milhões que enche o bolso de muita gente ano após ano. Isto é um hábito, é como eu tirar férias em agosto, ou ir comer sardinhas a Matosinhos, ou escrever com a mão direita. Isto dos fogos florestais é um hábito. Mas o Nuno deixou aqui duas pistas. Esta profusão de entidades não causa aqui dissabores no comando. Repare, com certeza sabe melhor do que eu, que quando é para avançar uma companhia de reforço da GNR, o que nós em Lisboa pode dar a ordem, mas sem o capitão ou o coronel lá do destacamento, ou lá do grupo territorial, ou lá da unidade especial autorizar, por mais ordem que venha da Autoridade de Proteção Civil, se a ordem militar, aquela coluna não marcha. Portanto, há aqui um problema de comando. Depois há também essas entidades, como disse, como a AGIF e este programa de fogo controlado, que só este ano, portanto, 6 meses, numa única empresa, já gastou mais de 1 milhão de euros. E depois há aqui uma terceira pista, que é quando o governo sacode a água do capote para as câmaras municipais, para as comunidades intermunicipais, acontecem coisas fabulosas que eu fico, como me tenho na conta de rapaz burro, fico um bocadito inquieto. Por exemplo, aqui no concelho onde eu moro, que é uma comunidade intermunicipal de 14 concelhos, e no distrito ao lado, que é Coimbra, que tem outra comunidade intermunicipal, 37 concelhos, 2 comunidades intermunicipais vão espatifar 3 milhões e meio de euros para comprar 30 torres de videovigilância. Não dá sequer uma torre para concelho. Contextualizando, perguntando, essa falta de estratégia, essa falta de dinheiro, esse sacudir a água para as câmaras municipais, não contribui também para que na altura do aperto, porque há incêndios que não são instigados, não contribui também para que na altura do aperto a resposta não seja a mais coesa e a mais eficaz? Amadeu, é assim, relativamente a essa questão dos incêndios florestais darem dinheiro, eu não tenho empresas, nem quero saber se eles dão dinheiro, se deixam de dar dinheiro, nem para onde vai o dinheiro. Depois a questão relativamente aos comandos e criar aí algumas assimetrias, acredito que isso também aconteça. Mas não podemos esquecer que se calhar acontece porque esses senhores também se meteram ao jeito. Portanto, o grande problema disto tudo é, efetivamente, os bombeiros não saberem o que é que querem deles. Portanto, tal e qual como já foi referido, nós estamos a caminhar num sentido sem saber para onde é que vamos. E esta questão dos elementos de comando, a mim, sinceramente, pouco me importa. Eu represento bombeiros e, portanto, aquilo que me importa é que há anos que os governos, tal como referiste, o atual, o antes deste, o outro antes, não ouvem os bombeiros. Os bombeiros não são ouvidos. Ouvem os elementos de comando e as direções e a liga. Os bombeiros não são ouvidos. As opiniões dos bombeiros não são ouvidas. Vou-te dar vários exemplos. O fardamento que já falámos aqui. Estamos a fazer um facto à medida, sem nos tirarem as medidas. Todos preocupados se vamos usar boina, se vamos usar boné, se vamos usar bivac. Eu estou-me borrifando para isso. Eu quero é ter um equipamento que me proteja, que tenha alta visibilidade, que eu vá para uma autoestrada e seja visível, que possa ter algum pormenor técnico que faça falta, por exemplo, a um elemento que faça emergência pré-hospitalar. Isso é que são coisas que me importam como operacional. Mas ninguém nos ouve. Portanto, continua-se a trilhar caminhos sem ouvir os bombeiros. Depois, relativamente à questão da AGIF, eu tenho uma opinião muito concreta sobre a AGIF. Efetivamente, foi um investimento grande que o governo fez. Se calhar podia-o ter integrado de outra forma ou noutra instituição. Decidiu assim. A AGIF tem que ser aproveitada. A AGIF vem trazer um incremento de conhecimentos técnicos que têm que ser aproveitados e os bombeiros não podem deitar isso fora. Portanto,
tem que de alguma forma tentar aqui aproveitar o incremento técnico que vai trazer aos teatros de operações, porque ele é importante. E com isto saber trabalhar com essas pessoas, porque a AGIF, se nós formos ver, tem muitos elementos que já passaram pelos corpos bombeiros, portanto, não me causa aqui qualquer estranheza essa situação. Foi um investimento grande, agora ele tem que ser aproveitado. Não podemos andar aqui, a AGIF cria um documento com normas para os intervenientes nos incêndios florestais deste ano. Depois, a seguir, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil vai gastar dinheiro com recursos a fazer outro procedimento e depois vem outra entidade a fazer outro procedimento e somos nós a pagar os três. Portanto, ou entendem-se, ou falam uns com os outros, ou arranjam uma entidade que os coordena todos, porque assim realmente é despender dinheiro sem necessidade. Depois também falaste aí das comunidades intermunicipais. As comunidades intermunicipais vêm-me trazer aqui algumas dúvidas. Isto porque, para aquilo que eu tenho observado, nas outras atividades têm sido muito pouco profícuas a nível das comunidades intermunicipais. E quando elas agregarem realmente esta situação do socorro, não sei como é que vai ser, porque ninguém sabe. Fala-se nos comandos regionais, hoje é regionais, amanhã já se está a nomear elementos para serem comandos distritais, sem concursos. Depois há outros distritos que não conseguem arranjar ninguém. Portanto, isto aqui anda tudo à mercê e muito dúbio. Mais uma vez, quem vai resolver os problemas, os bombeiros, os elementos de comando que também estão presentes, pouco sabem sobre estas situações. E isto, o que é que vem trazer? Vem tirar confiança à estrutura dos bombeiros. A estrutura dos bombeiros acaba, como tu sabes, no comandante de cada corpo de bombeiros e hoje cada vez mais trabalham para a sua casa. Portanto, como o comandante Ricardo também teve a oportunidade de referir isso, portanto, nós cada vez nos preocupamos mais connosco e cada vez nos agarramos mais às câmaras municipais, porque realmente são elas que estão sempre presentes e que também, de alguma forma, têm a responsabilidade na área da proteção civil no seu município. Agora, como é que isto vai encaixar a nível de comunidade intermunicipal, deixa-me muitas dúvidas que o seu funcionamento venha a ser melhor do que efetivamente está a ser com as divisões territoriais por distritos. Marco Martins, no meio disto tudo, agora que já ultrapassámos aqui alguns problemas que são os do costume, e que careciam de ser falado, há boas práticas. Confesso que conheço menos bem o seu corpo de bombeiros, conheço outros onde aquilo é uma máquina afinada a funcionar, Portimão, aqui ao lado do Tondela, o Amego, com certeza muitos outros, Vila do Conde, com certeza muitos outros, Póvoa de Varzim, com certeza muitos outros que eu estou a esquecer. Com estes constrangimentos todos, com estas faltas de identidade e de entrosamento, quais são as boas práticas com que podemos, por exemplo, aprender com o Corpo de Bombeiros de Óbidos? Neste verão que estamos a 1 de junho, já estamos praticamente no DICIF, qual vai ser a vossa orgânica, o vosso funcionamento para este verão, sendo certo que é de Leiria e, portanto, o Óbidos é um dos que constitui esse reforço, sendo certo que também é de Óbidos e de algumas corporações vizinhas que chega muito do reforço para as zonas do Pinhal e para a zona norte do país. Que orgânica, que funcionamento é que vocês adequaram para este verão de 2020? Antes de mais, dizer que há um fator preponderante naquilo que são as boas práticas. Felizmente, nós não temos necessidade de inventar nada, ou seja, como foi feito referência, muito bem, há muitos corpos de bombeiros que implementam dinâmicas operacionais, das quais nós, Óbidos em particular, procura adotar e, acima de tudo, ajustar às necessidades. Portanto, e aquilo que nós fizemos e temos vindo a fazer, basicamente é procurar as melhores soluções que existem e que estão implementadas dispersas a nível nacional
Este ano, em particular, procuramos também algumas recomendações a nível internacional, no que diz respeito à Covid, e, acima de tudo, este é o nosso princípio, ou seja, não queremos ser diferentes naquilo que são os procedimentos e criar algo que seja completamente inovador, mas sim procurar o que é feito de bom a nível nacional. Grande parte por alguns corpos bombeiros já foram referenciados, e, acima de tudo, ajustar aquilo que é a nossa realidade, porque, sendo o nosso município do litoral, é completamente diferente. Um município do interior, onde os riscos de incêndios são muito mais elevados, onde há menos população. Portanto, há aqui um conjunto de condicionantes que nós procuramos identificar, e, com base naquilo que é feito de bom nos outros bombeiros e também a nível internacional, procuramos ajustar com o propósito de satisfazer aquelas que são as nossas necessidades. E, em concreto, no que diz respeito ao Covid, nós, desde o início de março, que conseguimos fazer uma avaliação e uma análise sobre aquilo que era basicamente a propagação do vírus e a extensão que ele podia tomar. Então, desde o dia 18 de março, que nós definimos que, em termos internos, todo o socorro da primeira intervenção era assegurado exclusivamente por profissionais. Portanto, nós criámos 3 brigadas constituídas exclusivamente por bombeiros profissionais, libertando todos os bombeiros voluntários da sua atividade de voluntariado. Portanto, os serviços que nós classificamos como EVO 24 são as equipas voluntárias de 24 horas, que trabalham ao fim de semana e feriados, e as equipas voluntárias 12 horas, que se fazem serviço à noite. Portanto, todos os voluntários foram suspensos da realização de serviço voluntário, e o serviço de primeira intervenção foi assegurado exclusivamente por profissionais. Portanto, todos eles iam em sistema de rotatividade, alterando o seu serviço operacional, e ainda hoje temos excelentes resultados desta estratégia no que diz respeito à primeira intervenção, apoiada numa segunda intervenção pelos voluntários, e que minimizou muito a exposição dos voluntários ao risco. Nós iremos estabelecer esta estratégia até meados deste mês, e depois, se tudo correr bem, iremos voltar à normalidade, entre aspas, ou seja, os voluntários voltam novamente a fazer os serviços voluntários, mas com um número reduzido de efetivos, ou seja, vamos criar brigadas de serviços voluntários, de forma a que eles tenham sempre serviços em continuidade, sem estarem expostos a um número muito elevado de elementos. Isto no que diz respeito àquilo que é a nossa atividade diária, aquilo que é o nosso serviço operacional. No que diz respeito aos incêndios rurais em particular, portanto, nós, antes de sair a Instrop, que determinou um conjunto de procedimentos por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no que diz respeito à contingência do Covid, nós próprios definimos um plano de contingência que nos permitia, acima de tudo, de minimizar o risco de exposição. E uma das grandes implementações, e aquela que se calhar será mais significativa e que gera alguma controvérsia, já tive a oportunidade de ouvir algumas opiniões que divergem daquela estratégia que nós adotámos, mas que passa por expor o mínimo de operacionais dentro de um veículo. Mesmo que nós possamos circular com os veículos abertos, mesmo que as pessoas possam usar obrigatoriamente máscaras de proteção no seu interior, portanto, quanto menos pessoas estiverem a circular dentro de um veículo, menor será a probabilidade de contágio. Então, o que nós definimos é que a equipa de combate a incêndios, a ECIN, é distribuída por 2 veículos. Um veículo ligeiro que leva 2 elementos, um VLCI, e um veículo pesado, um VF, que leva 3 elementos. No teatro de operações, eles apenas utilizam um veículo, portanto, eles formam a equipa mantendo naturalmente sempre dentro das possibilidades o distanciamento de segurança, mas, acima de tudo, na ida e no regresso para os incêndios, eles vão separados. Portanto, nós não temos capacidade de enviar um elemento por veículo, mas, no entanto, conseguimos fazer aqui esta estratégia, e que até agora tem resultado muito bem, e que, de certa forma, minimiza a exposição dos operacionais junto uns dos outros, em particular na ida e no regresso dos incêndios. Depois, outra estratégia foi separar fisicamente os elementos que estão na brigada profissional e que fazem o serviço operacional da primeira intervenção dos elementos que integram o DECIR. Portanto, nós temos um ECIN e um ELAC, portanto, eles estão em espaços físicos diferenciados e não há contacto entre o pessoal profissional que está
a fazer a primeira intervenção em H24 e estes elementos que estão associados ao dispositivo. Portanto, mais uma vez aqui reduzimos o risco de exposição, porque os espaços físicos onde eles se encontram são completamente diferenciados. O único elemento que vai receber informação à central é o chefe da brigada, portanto, é síndio do ELAC, e mais nenhum elemento entra em contato com os outros elementos que estão de serviço operacional daquilo que são as outras missões. Depois temos aqueles princípios que também foram implementados pela Instrop, nomeadamente a questão da higienização. Conseguimos estabelecer um conjunto de parcerias com 4 unidades hoteleiras que nos vão permitir, em caso de haver necessidade de descansos operacionais, que eles possam estar em quartos isolados para fazer o seu descanso. No que diz respeito à alimentação, nós temos 7 unidades locais de proteção civil, onde cada uma delas tem uma equipa de logística que irá fazer todo o processo de alimentação no teatro de operações, de forma a que os bombeiros não se alimentam no teatro de operações propriamente dito e se deslocam a áreas reservadas para o efeito, tendo um ponto de entrada, um ponto de saída, toda a etiqueta de higienização que é amplamente falada, e isto permite-nos, porque de facto foi feito um trabalho de casa com muita antecedência, nomeadamente com as unidades locais de proteção civil, que desde 2018 têm-nos dado um apoio muito significativo, em particular no combate aos incêndios rurais, mas não só, tanto noutras transversalidades, e também as unidades hoteleiras que tiveram alguma sensibilidade para a questão do Covid, conseguiram acordar connosco a capacidade de alojamento de alguns operacionais, onde eles podem descansar em condições de segurança. No entanto, sentimos de facto que vai haver muitos constrangimentos, porque por mais que nós queiramos, os bombeiros vão ter tendência de querer socializar uns com os outros. Nós sentimos nesta primeira fase que, peço desculpa pela expressão, há aqui uma grande fome de incêndio, fome de fogo, e nós funcionamos muito bem em triangulação, e quando nós constatamos que não é necessário triangulação e até desmobilizamos as equipas, há a necessidade daquelas equipas irem ao teatro de operações, ver o que é que está a passar, ver o incêndio, e é isso que nós tentamos minimizar, ou seja, quando temos necessidade de reforços, em particular com a triangulação, que haja aqui um controle por parte dos operacionais, e aqui os chefes de equipa e os chefes de brigada têm uma função muito preponderante naquilo que é a tomada de decisão, de forma a evitar que haja aqui contactos, que haja proximidade, porque, como eu disse no início, nós não podemos baixar a guarda. A Lisboa está a ter um foco de infecção muito significativo e devemos ter isso em consideração. Portanto, se isto se propaga para os bombeiros, vamos ter aqui um problema gravíssimo, porque depois podemos ter a incapacidade de ter operacionais para responderem às necessidades operacionais. Portanto, é preciso ter muita atenção. Nós, as boas práticas que aplicamos foi através de recomendações internacionais, essa questão de repartir as equipas por veículos durante a deslocação para os incêndios é uma recomendação internacional, e as outras basicamente são recomendações que nós vimos adotar por parte da Direção-Geral de Saúde e também pelo aquilo que foi instituído na Instrop. Portanto, eu volto a sublinhar, não devemos baixar a guarda, devemos estar conscientes que nós estamos permanentemente expostos a um risco, e a partir do momento em que haja um elemento infectado, isto vai ser digamos, com um efeito de bola de neve, e que pode pôr em causa aqui a nossa capacidade de resposta operacional. Uma última pergunta, se me permite. Vão continuar a integrar as colunas de reforço, os gruatas e os grifes que socorrem as outras regiões do país? Essa, de facto, é a nossa maior preocupação. Felizmente, o nosso comandante distrital tem tido algumas reuniões com os comandantes de Corpos de Bombeiros e também Serviços Militares de Proteção Civil, e nós temos manifestado essa grande preocupação. Enquanto nós estivermos no nosso município, nós, com mais ou menos dificuldade, vamos conseguindo gerir aquilo que são as nossas responsabilidades, nomeadamente a integração de equipas de reforço, os locais onde as pessoas vão fazer todo os procedimentos logísticos de apoio à sustentação das operações, as áreas associadas à zona de operações e reserva. Portanto, isto temos mais ou menos as coisas organizadas e, independentemente de tudo, conseguimos ter algum planeamento que pode ser execuível caso haja necessidade. A nossa preocupação é que, de facto, quando tivermos que ir para fora da nossa área de intervenção, para fora da nossa zona de conforto, se vamos ter essas mesmas condições. E aí é que nós temos feito algum forcing para que haja uma uniformização de procedimentos, embora a Instrop assim o determina, mas nós não sabemos, de facto, como é que os outros municípios onde nós possamos dar apoio, quer no Distrito de Leiria, quer
fora de hotelaria, que é uma preocupação adicional, nos possam dar essa capacidade de sustentação às operações. Portanto, essa de facto é a maior preocupação que nós temos em particular, porque quando for necessário montar os postos de comandos, estabelecer as zonas de concessão e reserva com todas as suas áreas funcionais, vamos ter aqui uma dificuldade acrescida, que eu tenho algum receio que possa não haver a sensibilidade necessária para nós garantirmos estas condições de segurança que são obrigatórias, diria eu, ou pelo menos que são determinantes para garantir a funcionalidade e a operacionalidade dos operacionais. Obrigado, Comandante. Nuno Delicado, aquilo que me foi dado a perceber é que este ano a estratégia é rapidamente e em força, precisamente para evitar a necessidade de reforços. Mas, por um motivo ou por outro, há distritos do país onde o recrutamento é mais difícil e os bombeiros têm menos capacidade de resposta, e há de facto incêndios que crescem e que são levados da breca e obrigam a alguma mobilização de reforços. Como é que se vai proceder a este agilizar até com os receios deixados aqui pelo Comandante Marco Martins? Muito bem, daquilo que é do conhecimento geral, não é? Dos documentos que foram difundidos, a ideia é que verdadeiramente haja, do ponto de vista distrital e com domínio daquilo que são as responsabilidades dos comandos distritais para com as bases de apoio logístico ou com os locais que sejam previamente definidos para receber os grupos de reforço, que estes sejam preparados para atender às necessidades do distanciamento social. E falamos, obviamente, das condições para o repouso dos operacionais e também naquilo que concerne à alimentação dos mesmos. Na realidade, importa perceber que, ao nível de outras forças, como é o caso da GNR, como é o caso do Exército, estas normalmente empenham nestes períodos equipas que se dedicam com responsabilidade a garantir a segurança dos operacionais e, no caso concreto, para garantir aquilo que é a saúde ocupacional dos mesmos. E a minha preocupação deriva de, neste momento, não haver, a nível dos bombeiros no nosso país, qualquer tipo de verdadeiro serviço de saúde ocupacional que consiga acompanhar a resposta operacional no contexto da crise que todos nós estamos a viver no contexto da pandemia por Covid-19. E, sem dúvida nenhuma, que na fase de antecipação e de aprontamento do DSIR, eu penso que esta questão de haver equipas dedicadas à saúde ocupacional, aproveitando os elementos previamente existentes nas nossas estruturas que podem dar suporte e sustentação a estas mesmas equipas, e estamos a falar de médicos, estamos a falar de enfermeiros, mas também em alguns corpos bombeiros da existência de técnicos de saúde na área de diagnóstica e terapêutica e na área da saúde pública. Todos são importantes e eu acho que, acima de tudo, deveria ser feito o levantamento destes mesmos elementos para, de certa maneira, também fazerem assessoria técnica, porque se, na verdade, existem distritos que se estão a preparar muito bem, eu penso que há outros que a questão não está tão bem trabalhada e há corpos de bombeiros ainda com muitas dúvidas do ponto de vista do aprontamento para o DSIR e das suas responsabilidades e das necessidades, acima de tudo, das necessidades do ponto de vista da proteção dos próprios operacionais. E nesse mesmo sentido, importa perceber-se de que forma é que verdadeiramente os ginásios, onde normalmente são feitas as pernoitas nestes contextos, as próprias camaratas das BAL vão ser preparadas para garantir que em menor número haja equipas a dormir no mesmo espaço. E, portanto, este é um trabalho que eu acredito que os comandos distritais estejam a fazer dentro daquilo que são as suas possibilidades, e todos nós, ou alguns de nós, sabem, obviamente, das faltas dos recursos técnicos e humanos por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e no caso concreto da área da saúde, penso que neste momento a estrutura está completamente desprovida de qualquer capacitação técnica e operacional que dê suporte às decisões do ponto de vista da saúde ocupacional. E, portanto, eu penso que, dentro das preocupações a serem levantadas pelas estruturas de bombeiros, acho que esta questão da saúde ocupacional é importantíssima. E é importantíssima porque, de certa maneira, se não são as autoridades de saúde ao nível municipal, se não são os serviços municipais de proteção civil, como anteriormente já foi falado, a garantirem
mesmo do ponto de vista dos equipamentos de proteção individual e das respostas nas situações de crise que já se viveram em alguns corpos de bombeiros, no caso concreto das necessidades de suporte às quarentenas que foram criadas em piquetes operacionais onde houve um contacto acidental com um doente que testou positivo para Covid-19 e até, obviamente, alguns camaradas nossos que infelizmente também se viram infectados por Covid-19 e que necessitaram aqui, a nível dos corpos de bombeiros, de criar respostas ao abrigo dos seus planos de contingência. Portanto, parece-me a mim que estas questões relacionadas com, acima de tudo, 3 pontos fundamentais. Alimentação, aquilo que é as operações de repouso, não é? E descanso dos operacionais e também as condições de higiene. A nível dos balneários onde estes poderão tomar banho e de que forma e quem é que vai garantir a correta limpeza e a limpeza permanente dos espaços onde permanecerão estes operacionais. E no caso concreto do pré-posicionamento de meios ao abrigo daquilo que é o empenhamento tanto de grupos de reforço como dos gruatas, quem é que vai garantir então estas mesmas medidas de higienização permanente dos espaços onde coabitam estes operacionais? E estas são as minhas verdadeiras preocupações do ponto de vista daquilo que é a falta de um serviço ocupacional. E há aqui uma questão deixada aqui pelo Rui Faria, até porque eles ficaram baratos relativamente e o país progrediu muito, sendo até apontado como exemplo nesse sentido. Há necessidade de testarmos os operacionais, os bombeiros que vão integrar o DECIR para a Covid, ou isso seria estapúrdio fazer-se? Obviamente que não é de todo um assunto que seja estapúrdio, não é? Eu acho que acima de tudo, nós temos que ter em linha de conta que a grande área onde os bombeiros intervêm é a saúde. E são os elementos que estão na emergência pré-hospitalar e são os elementos que fazem transporte de doentes não urgentes, onde há clusters de infecção claramente identificados nos doentes de hemodiálise. Esses são os prioritários a serem testados. Na verdade, existe uma grande assimetria nacional naquilo que tem sido a testagem das forças e serviços de segurança. Sem dúvida nenhuma que as câmaras municipais assumiram aqui as rédeas daquilo que é a garantia da segurança dos seus próprios operacionais, e não falamos só de bombeiros, falamos da PSP, da GNR, de alguns conselhos da Polícia Municipal e também a Cruz Vermelha Portuguesa. E isto vai depender, obviamente, da capacidade de realização de testes ao nível local. E sem dúvida nenhuma, nós também temos que entender que a grande prioridade vai para aquilo que são os grupos vulneráveis e as pessoas que trabalham com grupos vulneráveis. E na verdade a orientação é essa, não é? Os testes que têm existido têm sido para aqueles que trabalham nas unidades que dão apoio à terceira idade, dão apoio às pessoas em situação mais vulnerável, mas existem os bons exemplos por este país fora da testagem em massa daquilo que foram as forças e serviços de segurança. E esse parece-me a mim que será o caminho. Quanto à testagem concreta dos elementos que venham a desempenhar funções no DECIR, eu acho que é uma questão que tem que ser aferida pela capacidade municipal e local. Não nos podemos esquecer que estamos numa gestão de crise. E na gestão de crise, os recursos e os meios têm que ser direcionados para aquilo que são as verdadeiras necessidades. E, portanto, não é dizer que não, acho que sim, que é importante, mas mediante aquilo que são as capacidades locais de cada município, visto que, sem dúvida nenhuma, que não era possível uma resposta à pandemia por Covid-19 se não fosse o empenho das câmaras municipais e se não fosse, obviamente, a articulação com os corpos de bombeiros e as restantes forças que têm concorrido para dar uma resposta extremamente positiva àquilo que têm sido as necessidades de Covid-19. João Marques, ouvido aqui o Nuno Delicado, vendo o que foi feito em muitos hospitais, sendo certo que em cada concelho menos um há um quartel de bombeiros, estamos em junho, não era de pensar em criar essas estruturas de apoio nas corporações de bombeiros, isto é, de preparar
desculpai o exemplo, mas é o que me vem à cabeça, de preparar umas tendas de campanha que pudessem acomodar com separação os eventuais reforços que fossem precisos, ou pensar num sistema de alimentação como este agora, que é implementado nos hotéis, em que o pequeno almoço e o almoço chega higienizado à mão de cada um. Isto não devia já estar pensado? Oh, Madeu, isso já devia estar pensado, mas é de há muito tempo, não é só agora com o Covid. Portanto, se formos falar em higienização da alimentação, ela pouco ou nada existiu sempre nos teatros de operações. Portanto, é aquilo que nós sabemos. Portanto, isso já é uma questão que nós vimos a debater há muito tempo. Melhorou. É suficiente? Não é suficiente. E, efetivamente, quem tem que fornecer a alimentação aos bombeiros, seja onde for, tem que ser entidades credenciadas para tal. Tem que ser entidades que cumpram as normas de segurança alimentar e que neste momento, em muitos casos, não o são. Portanto, continua a ser o tacho, ou é os escoteiros que vão ajudar, ou é o corpo de bombeiros que faz, ou é o Zé da esquina, ou é a comunidade da igreja. Portanto, isto tem que acabar. E muito mais agora nesta altura de Covid, que é uma altura importantíssima. Relativamente às infraestruturas de apoio, é óbvio que elas vão ter que começar a aparecer e vão ter que estar efetivamente programadas. E isso é um trabalho que cabe, na minha opinião, aos serviços municipais de proteção civil, que vão ter que antecipar essas situações de uma possível necessidade de albergar e de alimentar colunas de bombeiros ou de outras forças que venham em socorro das suas populações. Portanto, é uma situação que, penso eu, que os serviços municipais de proteção civil, que também já tiveram muitos deles e deram o exemplo efetivo de a organização de alguns pavilhões para receberem infectados de Covid ou pessoas que tenham que ter distanciamento. Portanto, há que pensar também que não acontece só nos municípios dos outros, que os municípios deles também podem ser afetados por estas calamidades dos incêndios e que têm que ter isto pré-estabelecido e pré-contratualizado, se for esse o caso. Portanto, acho que efetivamente isso deve acontecer. Agora, há aqui uma coisa também importante, eu estava a ouvir o Nuno e concordo com ele que isto das testagens tem que ser feitas a nível municipal e cada vez mais gerido a nível local. E aqui também defendo, e nós em Azabuja tivemos esse exemplo com a comunidade intermunicipal que alberga o município, que seria também um bom motivo para as comunidades intermunicipais deste país estabelecerem aqui alguma estratégia de teste ou efetivo de bombeiros e de outras forças que têm na comunidade intermunicipal. Portanto, acho que há municípios que podem ter mais capacidades que outros e se há uma comunidade intermunicipal que nestas situações poderá ser uma mais-valia na testagem dos elementos efetivamente que prestam socorro. Ricardo Correia, ouvindo estes testemunhos, com esta situação da pandemia a bater-nos à porta e com o que foi os exemplos dos anos anteriores, arrisco-me a dizer que o melhor é, de facto, pedirmos ao São Marçal que nos proteja a todos, porque isto, se o fogo for grande, se tivermos que concentrar 200 ou 300 bombeiros, mesmo reforçando com esta circunstância do médico ou do enfermeiro, que habitualmente seguem nessas ambulâncias, ou deveriam seguir, que acompanham as colunas, isto tem tudo para correr menos bem. À boa maneira portuguesa, vamos ter atilhos e arames se tocar a ferrinhos. Bem, eu não queria concordar contigo, mas parece-me o mais provável. Nós já andamos há muito tempo para implementar uma coisa chamada saúde ocupacional dos bombeiros. Conseguimos aí uns fundos através do Ministério da Administração Interna que permitiu que alguns bombeiros fossem avaliados num determinado período. Não chegou a todos os corpos de bombeiros, felizmente o meu foi um dos que chegou, mas foi apenas um momento, já lá vai, já passou mais de um ano, desde a última vez que eles foram avaliados. Portanto, a saúde ocupacional dos bombeiros
à exceção daquela que é prestada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no âmbito das equipas de apoio psicossocial, não existe. Portanto, não estou à espera de nenhum milagre para este ano, até porque eu vivo em Azambuja, não vivo na freguesia de Fátima, portanto, não estou à espera de nenhum milagre. A situação, e tenho que concordar contigo, Amadeu, porque quando estivermos num teatro de operações, nós todos vamos estar preocupados com N de fatores, o Covid será com certeza um deles, mas sem ainda ter vivenciado uma experiência deste género, mas conhecendo-nos a todos a nós um bocadinho, sei perfeitamente que, apesar de ser uma preocupação, não vai estar no topo das prioridades, até porque bem sabemos que no momento do sinistro queremos é resolver o mais rapidamente possível com os recursos humanos que temos disponíveis, e vamos, se calhar, mesmo até sem intenção, descoroar algum destes pormenores que têm a ver com a segurança dos operacionais. Agarrando naquilo que são as palavras do Nuno e também do comandante Marco, é perfeitamente normal que quer as BALs, quer os pavilhões desportivos, quer aquilo que são os tradicionais locais onde os bombeiros ficam, não vão estar preparados. Não. As pessoas que os vão montar muitas vezes nem sabem sequer como é que se podem montar, no caso dos acolhimentos temporários, e sinceramente tenho algumas dúvidas, uma vez que já estamos no DECIR, não é? Tenho algumas dúvidas que consigamos fazer algum trabalho efetivo que esteja disponível em tempo útil. Há bocado eu só queria voltar aqui um bocadinho atrás e queria, como sabem, a Zambuja está a passar uma fase de Covid um tanto ou quanto complicada, mas sem querer entrar nesse local, queria partilhar as palavras do Dr. Mário Durval, que é o Delegado Regional de Saúde da região de Lisboa e Val do Tejo, que há bem pouco tempo teceu a seguinte afirmação sobre os testes Covid. E está aqui o enfermeiro Nuno Delicado, que é bem mais especialista nessa matéria do que eu. Os testes Covid são uma fotografia, ou seja, nós estamos aqui todos juntos, tiramos uma fotografia em conjunto e guardamos aquela memória, ou seja, naquele dia, àquela hora, naquele segundo, estávamos todos negativos. Não implica, porém, que no dia a seguir, por circunstâncias diversas, não estejamos logo infectados, porque entramos num café, porque fomos ao supermercado, porque tocámos em algum local onde eventualmente fomos alvo de contágio. O facto de se testar todo o pessoal, neste momento, por exemplo, escolher o dia da manhã, vamos testar todos os bombeiros, não significa que os bombeiros deixaram de ter risco, muito pelo contrário. Eu tenho algum medo até que os testes Covid deem uma falsa segurança às pessoas e pensem, eu estou negativo, agora já posso fazer o que quiser. Não, exatamente ao contrário. Tenho tido a felicidade, no início desta pandemia, tal como o comandante Marco Martins, em Óbidos, nós aqui também tivemos a trabalhar apenas só com profissionais. Trabalhámos em equipas de espelho que, durante 15 dias, 24 horas por dia, estavam aqui a garantir todas as emergências. Os voluntários foram dispensados por razões de segurança. No final dos primeiros 15 dias, solicitei testes à Câmara Municipal, que não sabia muito bem como é que havia de descalçar esta bota, porque achava que as pessoas, no final dos 15 dias de estarem aqui empenhados, que iam para casa de quarentena, mas iam lidar com pessoas que eventualmente podia haver um risco de contágio. Na primeira fase nós conseguimos estes testes, através de um grande esforço entre a direção e o município e as juntas de freguesia. Houve aqui um esforço enorme. Depois de toda esta confusão, chegámos à conclusão que andarmos a investir em testes Covid para depois imediatamente nós continuarmos a ter a nossa vida normal, e mais agora no desconfinamento estamos sempre sujeitos ao risco, portanto estamos a tirar uma fotografia que pode não ser no momento certo. E depois, mais tarde, a comunidade intermunicipal da qual eu faço parte garantiu um fundo para podermos fazer testes a quem quis fazer. Portanto, nós não podemos obrigar ninguém a fazer testes Covid. Dos meus bombeiros foram todos convidados a fazer testes, os que quiseram fazer foram enviados para teste e, felizmente, até à data não registro qualquer caso positivo. Partilho, e voltando outra vez atrás, partilho que os incêndios vão ser realmente uma grande confusão naquilo que tem a ver com o Covid, porque, tal como o Marco já o disse, não considero que haja um procedimento comum que nos diga exatamente que eu, comandante da Zambuja, e o Marco, comandante de Óbidos, saibam exatamente que os bombeiros que nós vamos mandar, por exemplo, para Braga, vão ter as condições que prevêem em STROP e prevêem os nossos planos de contingência. O segredo, tal e qual como o cidadão, é a autoproteção, e as pessoas e os nossos bombeiros têm que estar o mais sensibilizados possíveis para tomarem todos os cuidados que sejam possíveis. Muito bem, vamos 1h17, são 22h49, daqui a 3 horas, pelo menos para mim, é dia de começar um novo dia de trabalho. Lançava-vos, antes de vos agradecer a presença e de vos deixar
uma última ronda para aquilo que entenderem. Lançava-vos uma última pergunta já em matéria opcional que não vejo. Bato muito a floresta por via da vida que levo e não sou incendiário, graças a Deus. Ontem tive que ir apanhar fruta. Fui apanhar cerejas, peço, bati estrada praticamente até Espanha, até Salvaterra do Extremo, depois vim pelo Terreiro das Bruxas. O que eu não vi neste caminho todo foi uma patrulha da GNR, foi um militar da Magala, foi um avião da Força Aérea. O que eu continuo a ver é um território abandonado. Se eu fosse um descuidado e atirasse a tica do cigarro pelo vidro fora, se fosse um indivíduo com instintos malévolos, facilmente arranjava ali um barbicacho. A minha pergunta tem a ver com esta. Sabendo nós, ainda nas apresentações dos vários dispositivos a que assisti o mês passado, todos os códigos colocam a ênfase no elevado número de ignições. Nós não temos que ter um plano de vigilância, não de drones, como aqueles que estão encaixotados, ou os outros que se vão comprar. Nós não temos que ter botas no terreno. Comandante Marco Martins, começo por si para esta última pergunta. Nós não temos que ter patrulhas das forças policiais, da tropa, dos escoteiros, de quem eles quiserem. Não temos que ter malta a calcorrear as florestas, para ter a certeza que está tudo bem, à semelhança do que fazem até em Mortágua, embora com interesses profissionais. Mas quando se entra numa floresta em Mortágua, aquilo não demora 3 minutos até que alguém saiba que nós lá estejamos. Nós lá temos que, não temos necessidade, não encontra preocupação para insistir nesse patrulhamento das nossas matas como forma de reduzir as ignições. Então, tendo em consideração que esta será então a última ronda, vou só complementar um pouco daquilo que foi as intervenções anteriores sobre a temática do Covid e dar a minha opinião sobre a questão dos testes. Pessoalmente, acho que os testes podem fazer toda a diferença. Pessoalmente, acho que todos os bombeiros integrantes da CIF deviam ser testados. Felizmente, nós em Óbidos tivemos a oportunidade de testar todos os profissionais. A Câmara Municipal suportou os custos onde todos os bombeiros profissionais foram testados. No entanto, não tivemos capacidade de testar os elementos integrantes do dispositivo. Mas a experiência que nós tivemos em Óbidos é um indicador claro da importância que os testes têm perante aquilo que é a prevenção. Nós tivemos também, através da Câmara, a possibilidade de testar todos os colaboradores utentes das creches e dos jardins de infância. E antes de abrir os jardins de infância, no dia 1, houve uma educadora de infância que testou positivo e encontrava-se totalmente assintomática. Por consequência, imediatamente essa creche não abriu no dia 1, naturalmente, e todas as pessoas com quem a educadora teve contacto foram testadas. E durante estes 14 dias a creche não vai abrir e as pessoas foram de quarentena. No futebol, nós temos exemplo concreto que todos os jogadores são obrigatoriamente testados antes dos jogos. Isto porque há uma capacidade financeira para o fazer, suportada por aquilo que todos nós sabemos. Nos bombeiros, uma vez mais, como somos os parentes pobres, vamos continuar submetidos a este risco, porque nós, fazendo um teste, e não pondo em causa aquilo que o Ricardo disse, que faz todo sentido, que hoje fazendo o teste dá negativo, amanhã ele pode ser infectado e está positivo. No entanto, se nós tivéssemos esta capacidade de fazer o teste a todos os operacionais, iria ser uma mais-valia, porque ao um a dar positivo, automaticamente, estando assintomático, nós podíamos logo tomar um conjunto de providências preventivas, no sentido de não haver aqui uma exposição desses operacionais que podiam estar infectados a outros que eventualmente não estivessem infectados, que tinham feito os mesmos testes. Portanto, esta era só uma nota que eu queria dar, com a boa prática que a Câmara Municipal de Óbidos implementou a todas as IPSS e também às escolas, jardins de infâncias e creches, e que foi de facto um investimento muito grande, mas que surgiu o efeito com base naquilo que foi o exemplo que eu dei anteriormente. Sobre a questão das patrulhas, portanto, a vigilância, armada ou não, a floresta. Eu sou todo apologista de que ela se faça, até porque ela é dissuadora. Portanto, é uma competência da GNR, portanto, associada àquele pilar de
todos nós sabemos, no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, e que faz toda a diferença naquilo que é a identificação precoce dos incêndios, e não só, e também, em particular, na dissuasão. Portanto, se as pessoas andarem pelas florestas, se houver alguém mal intencionado que queira fazer o uso do fogo de uma forma dolosa, se essa pessoa observar alguém na floresta, naturalmente não o irá fazer. Pelo menos não irá fazer com tão à vontade como se não tivesse lá ninguém. Sobre a questão dos drones, eu sou muito suspeito, acho que fazem toda a diferença naquilo que é a vigilância, e recentemente, em concreto, na semana passada, houve aqui um teste de uma empresa que está sediada presentemente nas Caldas da Rainha e que tiveram em Peniche, no aeródromo de Peniche, da Autoguia, neste caso em concreto, a fazer testes de vigilância preventiva. E por coincidência, nós tivemos um incêndio na freguesia do Val, onde eles, na Autoguia, conseguiram detectar o incêndio à distância. Portanto, eu sou extremamente apologista dos drones, lamento imenso que de facto não se aposte na tecnologia portuguesa, porque nós temos uma tecnologia muito avançada e que podia ser uma mais-valia acrescida. Penso é que temos anos-luz daquilo que se faz no estrangeiro. Eu tive a oportunidade de estudar muito esta questão dos drones, inclusive o ano passado estive num seminário internacional em Amsterdão, onde foi possível ver a potencialidade que os drones têm no âmbito daquilo que são as missões de proteção e socorro, não só na prevenção, mas também na resposta à emergência, e acho que os drones seriam uma mais-valia muito acrescida para a vertente da prevenção. Naturalmente, complementados com todas as forças que tivessem disponibilidade para estarem na floresta, porque quanto mais povoada, digamos assim, for a floresta por pessoas, tenham a intenção de zelar pela sua preservação, maior será a garantia de haver menos ignições que são propositadas, e que todos nós sabemos que uma das grandes causas dos incêndios está associado à vertente intencional. Portanto, esta é uma questão que diz respeito a uma entidade em concreto, em particular a GNR. Ela própria, naturalmente, não tem meios para conseguir satisfazer todas as necessidades, até porque ela está em todas as frentes. Portanto, tínhamos que procurar aqui alternativas complementares àquilo que é a função da GNR, e em particular eu sou muito defensor dos drones, porque acho que é uma tecnologia que nos pode dar imensa informação útil, não só na prevenção, mas também no apoio à decisão. Obrigado, Comandante Ricardo Correia. Com estas pistas deixadas aqui, com um comentário que surge aqui na página do chat, que diz que as ignições são maioritariamente a 500 mil metros dos aglomerados populacionais. Devemos reforçar esta vigilância de proximidade, mesmo com recurso aos drones, como dizia o Comandante Marco, que permitem cobrir uma maior área e com precisão dar as coordenadas geográficas com outro rigor, não, ou essa preocupação num ano como este, que vai ser atípico e com recursos e com evidentes limitações, não devíamos evitar que antes de tocar a sineta alguém andasse por aí a ver como é que andam as matas, os montes e os vales? Bem, Amadeu, antes de mais eu sou suspeito porque eu sou amante de tecnologia e partilho da opinião do Marco que temos muito a tirar daquilo que é a tecnologia dos drones, desde que devidamente organizados e comandados e feitos por pessoas que realmente fazem parte do sistema, e não às vezes, como eu já tenho visto, algumas associações de voluntários da proteção civil que, por ação própria, entram nos teatros de operações, interferem com os meios aéreos, etc, etc, etc. Mas não é disso que estamos a falar de vigilância. Sim, a vigilância é fundamental. Como sabes, eu, apesar de estar em Zambuja, sou natural de um local chamado Lausanne, que ainda hoje é o local onde a Escola Nacional de Bombeiros tem o seu polo de formação na área dos ensinos rurais, portanto, sei que uma das maiores vigilâncias que a Serra tem é precisamente as pessoas, que a veem todos os dias de longe, não conseguem ver todos os locais, e nesses locais que não são vistos existe uma forte presença dos sapadores florestais, dos guardas florestais, da GNR, e muitas vezes também, agora menos, mas dos militares também. E estas pessoas têm uma dupla função, porque não só fazem a vigilância, como também fazem a primeira intervenção e são os mais próximos àquela ocorrência. Eu estava aqui a ver até o comentário de uma das pessoas que está a ver connosco sobre a questão das ocorrências serem muitas vezes próximas dos aglomerados populacionais, e dar nota de que, naquilo que é a minha realidade,
as grandes ocorrências têm sido sempre nos locais onde há linhas de média tensão. Tem sido uma problemática muito grande que penso que todos concordam, que sempre que há fenómenos extremos de meteorologia, há também o risco associado do toque da vegetação com as linhas e tem-se gerado grandes incêndios, muitas vezes porque se mistura condições extremas com problemas tecnológicos gerados pela proximidade das linhas com a vegetação. E relativamente a isto, haja a vigilância que houver, só vai acelerar a detecção, está bem? Portanto, concordo plenamente de que há necessidade de reforçar essa vigilância. Eu próprio aqui em Azambuja, sempre que o alerta é laranja ou superior, temos tendência a colocar as equipas de primeira intervenção nos focos, nos locais onde tendencialmente existe mais ocorrências, ou seja, pelo levantamento estatístico que vai havendo ao longo dos anos, temos tendência a identificar quais os locais ou as localidades onde há tendencialmente incêndios em determinadas alturas do dia e colocar lá, não fixamente os bombeiros, mas de uma forma preventiva, até para mostrar presença e evitar até alguns comportamentos menos bons, e tem resultado. Não quer dizer que resolva todos os incêndios, mas sim, a vigilância é, sem dúvida, um fator dissuador. Nuno Delicado. Muito bem, eu gostaria de aproveitar e desde já, em primeira instância, mais do que obviamente, de falar aqui da questão da utilização dos drones e que vai de encontro à opinião do comandante Ricardo e do comandante Marco. Acima de tudo, relembrar que no seio do sistema de gestão de operações, nós temos as equipas de reconhecimento, de avaliação e de situação, em que, na minha opinião, e pelos exemplos que nós já temos também no país, devem de ser munidas deste tipo de equipamentos. Na verdade, o investimento que vai ser feito é um investimento muito grande e eu penso que a maior parte das ocorrências que temos no nosso país, muitas das vezes, ou grande parte das vezes, são resolvidas como nós costumamos dizer, com o prata da casa e, sem dúvida nenhuma, drones, mas drones com uma sustentabilidade económica maior, muito mais baratos, e temos o caso, nos últimos 2 meses, de alguns equipamentos que já vêm munidos de câmara térmica, poderão efetivamente fazer a diferença com um investimento que ronda cerca de 20 mil euros e que está muito longe dos preços praticados pelas respostas que têm sido apresentadas aos corpos bombeiros, aos municípios e também à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Mas gostava, acima de tudo, de falar obviamente sobre a área que me é querida, não é? Que é a área da saúde, indo encontra aquilo que tem sido a resposta dos operacionais dos bombeiros. Não só ao nível da emergência pré-hospitalar, mas uma resposta que eu acho que tem passado um pouco despercebida, tem sido uma resposta quase de bastidores em alguns municípios, não é? Que tem sido a questão das testagens massivas a determinados grupos populacionais e que, sem dúvida nenhuma, se não fosse o empenho e a dedicação dos bombeiros do nosso país, e em caso concreto em algumas grandes cidades, esta resposta de todo seria possível. E é sem dúvida nenhuma muito positiva, é francamente positiva, tendo que em 80% dos serviços este serviço é realizado por bombeiros, que temos os números que temos e atendendo neste momento à situação que todos nós vivemos, nós neste momento temos identificados aproximadamente 162 operacionais infectados. Isto demonstra várias coisas, independentemente daquilo que tem vindo e surgido em alguns comentários, demonstra a atitude profissional, a atitude inerente àquilo que é o conhecimento técnico que os bombeiros portugueses têm e que metem ao dispor das suas comunidades. Certamente que se não houvesse o cuidado na utilização de equipamentos de proteção individual, estes números seriam bastante superiores e isto só se deve, sem dúvida nenhuma, à massa humana que nós temos. E, mais uma vez, refiro isto. Sem dúvida nenhuma, isto é de se valorizar e muito e é a eles, aos bombeiros, que isto se deve. E muitas das vezes o que falta é este mesmo reconhecimento da sua capacidade. E nós nisto, com mais recursos, menos recursos, temos sem dúvida nenhuma este tesouro, não é? Este diamante em bruto que são os nossos operacionais.
Obrigado, Nuno. João Marcos, deixei-o para o fim propositadamente. Temos aqui homens de coração tão grande que vão fazer das tripas coração para que todos nós tenhamos um verão tranquilo. Para quando é que os bombeiros vão conseguir falar uma só voz ou demonstrar a sua importância ou fazer com que esse imenso capital humano e conhecimento técnico e científico que possuem nas suas fileiras possa ser valorizado por todos, ao invés de ano após ano virmos assistir ao parto de mais uma quintinha, mais um grupo, mais um departamento, esvai-se o orçamento, os bombeiros continuam a ser o patinho feio e, no fundo, os que mais trabalham. Bom, Madeu, deixa-me só também complementar aqui um bocadinho as intervenções anteriores relativamente à tecnologia, porque também sou um amante da mesma e também concordo com todas as intervenções relativamente aos drones e que poderiam realmente aqui trazer algumas mais-valias, não só nas detecções, mas também no decorrer das operações. Mas, no entanto, eu também tenho a opinião, tal e qual como tu referiste, que deviam andar pessoas a piadas, não digo a piadas, mas que deviam marcar presença. Eu sou de uma zona que vive aqui perto da Serra de Monte Junto e cada vez que vou à Serra tenho a oportunidade de passar por uma série de casas do guarda, as antigas casas do guarda. Efetivamente, o que nós temos de experiências desses tempos dos anos passados é que funcionava os guardas da floresta. Portanto, eles aconselhavam as pessoas, eles eram uma autoridade, portanto, faziam aconselhamento, faziam dissuasão e faziam vigilância. Portanto, não digo que poderá ser nesses moldes, mas que poderia ser aqui pensada realmente uma capacitação de patrulhas dissuadoras até aqui entre postos de vigia. Não sei se todos têm a noção, mas se os postos de vigia forem os mesmos do ano passado e que estão a cargo da GNR, nós temos 72 postos de vigia primários, ou seja, de maio a novembro, e depois ali na altura mais crítica de junho a outubro eles acrescem 158 postos. E a GNR contrata 920 vigilantes para estes postos durante o ano. Portanto, há aqui um investimento económico em pessoas que muitas das vezes são pouco capacitadas para estar nestes postos de vigia e que não só o apostar na tecnologia de drones, mas apostar na tecnologia também destes postos de vigia. Nós esquecemos que a grande maioria dos incêndios, até porque o ano passado a Força Aérea já teve um chamado AV, que é um drone um pouco maior, a fazer voos, e sempre que ele detectava um incêndio, a grande maioria das vezes os postos de vigia já o tinham detectado há muito tempo. Portanto, o alerta era muito mais precoce. Portanto, tem aqui realmente uma importância bastante elevada e que muitos deles nem condições têm quase para estar lá as pessoas a fazer vigia, portanto, que devia haver aqui uma melhoria efetiva também nesta capacitação, sendo certo que só o posto de vigia também acho que é pouco. Depois também falar-te aqui um bocadinho no núcleo da Polícia Ambiental, o chamado CEPNA, por aí. Eu vivo aqui numa zona que esse núcleo abrange 3 concelhos. E hoje tenho andado a fazer fogo controlado aqui, porque sou técnico aqui na zona, e o núcleo da Polícia Ambiental tem-nos acompanhado. E, portanto, tem 4 elementos para fazer os turnos todos em 3 concelhos. Portanto, depois nós vamos ver assim, eles não estão dedicados aos incêndios só, nem à floresta. Portanto, a Polícia Ambiental vai desde a inspeção ao restaurante, à oficina, aos óleos, à ave, que aparece uma coruja, caso a partida é a Polícia Ambiental. Depois tinha programado uma coisa na floresta, não pode, porque tem que retirar a patrulha para o outro lado. Portanto, nós temos que perceber bem aqui que a força que também está um bocadinho dedicada a este pilar da vigilância está desprovida de recursos anteriormente do combate. Portanto, o combate, como nós sabemos, a GNR tem a UEPS,
com muitos efetivos, e depois estas questões que podiam ser fundamentais a fazer a diferença realmente na detecção e que está ao encargo deles, estão um bocadinho aqui postas de lado. Portanto, acho que além da tecnologia, também devíamos olhar para isto. Recorda-me só aqui uma pergunta que tu fizeste, que eu agora estava com isto na cabeça e perdi. Era o que é que eu ouvi dizer sobre as botas na floresta e o reforço do patrulhamento armado, o caminhar na floresta, até porque, aproveitando isso que o João Marques estava a dizer, quando eu apagava fogos, isto já foi quase há 50 anos, e como disse o Marco Martins, está tudo inventado. Naquele tempo não vinha a AGIF, mas vinha o Mercedes preto, ou o preto com o engenheiro de serviços florestais, vinha a bulldozer e vinham os jornaleiros, os mesmos que ocupavam a floresta. Mas, enfim, há 32 anos que andamos a brincar a isto, a brincar, que não é o vosso caso, já lá vou ao vosso agradecimento, isto é uma questão de decisão política, e nunca me esqueço da lição que aprendi em 2010 e que no Terreiro do Paço estes senhores esquecem. Os pinheiros, está a ver aqueles 2 pinheiros ali, são 40 euros para quando eu precisar de ir à farmácia. E o pinhal que ardeu atrás de mim era o curso do meu neto que já não pode ir estudar para Coimbra. Essa proteção da floresta e dessas comunidades é que é terrível. Foi uma boa sessão, agradeço ao Marco Martins, estava aqui a ver a cábula, se não me esquecia de todos, agradeço ao Nuno Delicado, agradeço ao João Marques e agradeço ao Ricardo Correia e ao Filipe, que tornou Bombeiros TV. Agradeço a estes todos nossos camaradas, porque eu sou bombeiro reformado, estou no quadro de honra, e merecidamente, mas pronto, lá me deram esse gabarito e esse privilégio. Agradeço a todos estes camaradas e da síntese do que foi dito, começámos pelo Covid-19, os cuidados e as medidas que foram tomadas e até alguns planos de contingência, os bons exemplos com a divisão de equipas e a separação de tarefas. Um pormenor aqui bem vincado, que eu mesmo vou chamar à minha atividade profissional, que é a questão da saúde ocupacional, um parente pobre nos bombeiros e a necessidade de, em tempos de pandemia, dela ser levada mais a sério, patrulhas e botas na terra para prevenir danos maiores neste que vai ser um ano difícil. Valeram os bombeiros, são 625 anos de história, pessoas que eu muito admiro, honra e glória aos bombeiros de Portugal e a vocês, meus amigos, um grande bem-aja e uma boa noite e um verão sem trabalho, isso é que era bom. Grande abraço, Amadeu, obrigado a todos pelo convite. Obrigado, Amadeu. Obrigado nós. Obrigado, Amadeu, obrigado. Obrigado e boa continuação, tudo bom.